Os direitos sexuais e reprodutivos são aí uma das bandeiras de luta do movimento feminista. Por direitos sexuais, a gente pode entender o livre exercício da sexualidade sem discriminação ou violência. Já por direitos reprodutivos, a gente pode entender o direito de decidir livre e responsavelmente sobre o número, o espaçamento e a oportunidade de ter filhos, o direito de ter acesso à informação e aos meios para a tomada dessa decisão, e a divisão de responsabilidades sobre o comportamento sexual e suas consequências. É interessante esse conceito de direitos reprodutivos, porque abrange aí também a divisão das responsabilidades e das consequências do comportamento sexual, porque muitas vezes a gente percebe que, né, os homens, na hora das consequências, pulam fora. Na perspectiva de luta das mulheres, a reivindicação de tais direitos sempre esteve relacionada à busca de um prazer sexual livre de preconceitos e sem imposição da maternidade. Então, vamos dizer, a palavra de ordem do movimento feminista sempre foi a maternidade como escolha e não como destino, como algo imposto, como algo colocado e esperado pela sociedade, né? E para a gente conseguir isso, né, para pensar na maternidade não como uma imposição, não como algo, né, ou uma supervalorização da maternidade em detrimento dos direitos das mulheres, de uma anulação da mulher, a gente tem que pensar em planejamento familiar. Mas é muito difícil discutir planejamento familiar, né? Dados recentes de uma pesquisa que saiu na Folha colocam que 1 a cada 5 crianças nascidas no Brasil são filhas de adolescentes, né, de aí até 19 anos. Então, a gente tem um problema de gravidez na adolescência muito grave. No Brasil, a interrupção da gravidez voluntária somente é permitida em 3 situações. Nos demais casos, é considerado crime de aborto. E é importante diferenciar o aborto da interrupção da gravidez voluntariamente. Porque é isso, o aborto está ligado a crime, está ligado a um contexto de repressão. Né? Quando a gente está falando de interrupção da gravidez voluntária, a gente está falando aí de um direito humano das mulheres, o que a gente pode aí colocar no bojo dos direitos sexuais e reprodutivos. Não é ser a favor ou contra o aborto, né? Ninguém é a favor do aborto em si mesmo. A discussão que se coloca, e por isso que eu trago o Código Penal, por isso que eu trago para vocês terem conhecimento do que está previsto na lei e o que pode ser feito, a pergunta que cabe é se faz sentido criminalizar o aborto e se uma mulher deve ser presa por fazer aborto, porque às vezes a polêmica, toda a discussão para por uma moralidade, por algo que não, na verdade, é do cunho pessoal. A questão é como o Estado deve agir para reduzir essa prática, se deve usar ou não o direito penal. No caso do aborto, a gente questiona, será mesmo que o direito penal está sendo um meio útil para se resolver o problema do aborto no Brasil? Aí as pesquisas revelam que não. Pesquisa da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, constatou que 1/4 das gestações do mundo terminou por meio da interrupção voluntária entre os anos de 2010 e 2014. Pesquisa recente de 2016, Pesquisa Nacional do Aborto, também constatou que 1 a cada 5 mulheres aos 40 anos já abortou voluntariamente no Brasil. Então, só em 2015, foram realizados 500 mil abortos clandestinos. Então, é um mundo aí de mulheres que ficam de fora e se submetem aos piores e mais degradantes meios de se realizar aborto. O movimento feminista ele tem um mote que é educação sexual para prevenir, contraceptivo para não engravidar e aborto legal e seguro para não morrer. Né? Então, para além da gente falar de uma pena no sentido do direito penal, essas mulheres estão morrendo. Acho que a pior pena aí que a gente pode ver para as mulheres é a morte dessas mulheres em razão da criminalização. Que o perfil das mulheres que praticam aborto, ao contrário do que muitas pessoas pensam, elas são católicas, a maioria delas elas já possuem filhos, não é a primeira gravidez, enfim, já usam métodos contraceptivos, então o aborto não é por irresponsabilidade, na verdade, é uma medida aí de não impor a maternidade às mulheres, uma medida de autodeterminação do corpo feminino, da liberdade sexual feminina.